salve o Corinthians. Com o Biratan Leal também aqui conosco, hein, Mari? Estava vendo essa semana o Bira no D8, brilhou, hein, Bira? Mostrando os esportes curiosos que a ESPN acompanha lá nos Estados Unidos. Mas agora o foco é na Sul-Americana. Corinthians também dividindo as atenções com o Campeonato Brasileiro, Bira. Exatamente. Bom dia, Mari, bom dia, Bruno, bom dia, Prates, Donk e o pessoal de casa. O Corinthians dividindo atenções e o Bragantino também. E é um confronto até com um clima meio esquisito, porque os dois times não vêm em bons momentos, né? O Bragantino com uma sequência de jogos sem vitória, já chega a 5 jogos. O Corinthians a 6 jogos sem vitórias. E a sequência que se prolongou, inclusive, num confronto direto entre eles no fim de semana, em que eles empataram e continuaram sem vencer. Então, mas o Bragantino tem a vantagem de estar numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, então pode se dedicar à Sul-Americana com força máxima ou com mais perto disso. O Corinthians não, né? Tá dando dicas de que vai jogar com um time misto aqui, até por isso é difícil projetar a escalação do Corinthians para o jogo de hoje, né? Várias projeções já saíram, aqui mesmo da ESPN, de outros sites também, e todas elas bem diferentes uma da outra, porque não tem muito como imaginar. Vai ser o Thales Magno na armação, vai ser o Coronado com o Thales Magno no ataque, saiu uma com Pedro Raul e Giovani como dupla de ataque. O que parece ser um consenso é que o Corinthians deve jogar com 3 zagueiros, mas o Corinthians bem modificado para esse jogo, talvez tente sobreviver ao jogo de hoje para tentar levar a classificação para o jogo de volta e poupando alguns jogadores, pensando que no fim de semana tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Então o clima do Corinthians é um pouco esse, o do Bragantino não, o Bragantino tentando fazer o resultado. Agora teve que mandar o jogo para cá, né, para Ribeirão Preto, na Arena Nicknet, o estádio Santa Cruz, né, do Botafogo. 9 mil ingressos já vendidos, segundo a diretoria do Bragantino. Eles não falaram quantos do mandante, quantos do visitante, mas a gente imagina que a grande maioria desses ingressos sejam de torcedores do Corinthians, né? Ribeirão Preto é longe de Bragança Paulista, são 290 quilômetros. A torcida do Bragantino não gostou muito dessa escolha, mas o Bragantino tentou ajudar, até fazendo esquema de sócio torcedor entra de graça, né? Quem se tiver com a carteirinha em dia, facilitou também o esquema de transporte de Bragança Paulista até Ribeirão Preto, mas a perspectiva de que seja de grande maioria de corintianos para o jogo de hoje aqui em Ribeirão Preto. 9h30 da noite, hein? Na ESPN e no Disney Plus também o confronto brasileiro na Sula. E pra fazer bate-volta é ruim, né? Já dá até pra aqui de São Paulo, né? Sim, é que tem muitos corintianos no interior, né? Mas os ingressos caros é uma das reclamações dos torcedores do Corinthians. No Parque São Jorge, hein, Lili, a noite de ontem também foi bastante agitada, porque uma reunião do Conselho tentou colocar pingos nos is na política corintiana, é assim, Lili? É isso mesmo, Bruno, Mari, beijo para vocês, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Digamos que eles estão tentando colocar os pingos nos is, né? Houve uma reunião aqui, cerca de 300 membros do Conselho Deliberativo do Corinthians aqui no Parque São Jorge, para explicar resumidamente aí para o fã de esporte entender. O que acontece é que a Comissão de Justiça aqui do Parque São Jorge, envolvendo muitos conselheiros, a Comissão de Justiça começou a, entre aspas, investigar, juntar provas, indícios de que algum membro da diretoria, próprio Augusto Melo, pessoas ligadas a ele, a atual gestão, teriam cometido infrações, tá? Que vão além aqui do estatuto do clube. Então, o que aconteceu? A Comissão de Justiça montou um relatório, principal tema nesse relatório, tá? O pagamento da intermediária da Vaidbet, aquela empresa, a rede social mídia, que repassou depois para a Neoway, que a polícia já confirmou que é uma empresa usada para fins criminosos, tá? A Neoway, que paralelamente é investigada pela polícia. Então, tudo foi para esse relatório. Nessa reunião em que o presidente Augusto Melo fez questão de estar presente, foi decidido que a Comissão de Ética agora vai assumir o caso, porque tem poder de indiciar, ouvir as pessoas envolvidas, tá, nessa investigação, apurar os fatos, juntar provas e, ao final de tudo isso, levar ao plenário, levar para o Conselho Deliberativo, que deve julgar os casos. O que pode acontecer? Vamos supor, chegar no final e encontrar algum culpado? Impeachment, só quem pode sofrer é o presidente Augusto Melo e os 2 vices, e o restante, né, são 7 nomes envolvidos, 7 nomes que serão investigados pela Comissão de Ética. Esses 7 nomes aí podem ser afastados também. Quem são essas pessoas, tá?
3 ainda estão no Corinthians: o presidente Augusto Melo, o vice Armando Mendonça e também o diretor administrativo Marcelo Mariano. Fora eles, tem o Rubão, o Rosala Santoro, o ex-diretor jurídico, né, o Yung Lee, e também o diretor adjunto jurídico Fernando Perino. Todos eles serão ouvidos nessa comissão de ética. Ao final, será apresentado aí um relatório para o Conselho Deliberativo, que deve tomar as providências. O presidente Augusto Melo, em nota oficial, diz que vai esclarecer tudo o que for perguntado nesse Conselho de Ética, né, nessa investigação, para que, se houver culpado de algo, né, nesse esquema que vem sendo investigado e pela polícia também, que a pessoa seja punida. Portanto, foi uma noite bem tensa por aqui e agora começa esse processo. Ainda não tem data para sair o resultado final, mas de fato o Conselho de Ética, a Comissão de Ética, vai investigar a conduta de pessoas ligadas diretamente ao Corinthians, entre elas o próprio presidente Augusto Melo. Eu queria falar sobre Gonçalo Plata e Gustavo Cuéllar. A questão é o seguinte: o Corinthians está esperando esses caras se liberarem, rescindirem com as suas equipes, especialmente o Cuéllar, né? O Cuéllar rescindindo com a sua equipe, o Corinthians consegue contratar o Cuéllar. O Corinthians até fez uma proposta que os caras nem... de 3 milhões de dólares, um salário interessante para o Cuéllar, que eu já falei aqui para vocês, já se acertou com o Corinthians, com o Ramon, com a diretoria, está tentando resolver essa situação, mas enquanto isso não acontece, o tempo vai passando e o Corinthians vai se afastando cada vez mais da possibilidade do Cuéllar. Se o Cuéllar chegar para o Corinthians e dizer, ó, me liberei, tô livre, no outro dia ele desembarca no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, melhor dizendo, para treinar com os demais companheiros, com o restante todo acertado. Enquanto isso não acontecer, o Corinthians não tem muito mais o que possa fazer. O Gonçalo Plata é uma situação um pouco mais complicada, porque o cara até não foi relacionado, né, pro jogo aí do final de semana, né, mas ele estava machucado, só que a gente sabe a força que ele está fazendo para tentar jogar no Corinthians. Ele já seguiu o Corinthians na rede social, ele já está interagindo com os torcedores no inbox do Instagram, dizendo que acompanhou a classificação lá contra o Grêmio. O cara está desesperado, só que tem um clube que detém os seus direitos, que é o Al Sadd do Catar. E aí a informação do Jorge Nicola, durante o dia, é de que os caras pediram, que o Pedro Ramiro até já tinha dado anteriormente, né, no dia anterior, 12 milhões de euros para liberar. E aí não são nem os 12 milhões de dólares, e faz diferença, né? A gente está falando de uma moeda que vale 5, a outra que vale 6, a grosso modo, né? Estou arredondando aqui. 12 milhões de euros para liberar. E assim, o Corinthians tinha feito uma proposta de 8, subiu para 10, os caras pediram 4 à vista e os outros 8 depois, e aí começou a dificultar. O Corinthians não desistiu, só que assim, está cada vez mais distante. O Nicola até disse que o Corinthians se retirou das negociações, eu não tenho essa informação, mas é fato que ficou cada vez mais distante, está muito difícil de ofertar algo que os caras aceitem, porque eles estão pedindo cada vez mais dinheiro. E aí vai uma opinião aqui, tá? Já identificamos que o Corinthians precisa de um 9, de um centroavante. O Gonçalo Plata é um jogador de lado de campo, interessante, 23 anos, força física, habilidade, velocidade, não tanta velocidade, mas ele tem posição, ele vai ao fundo, ele corta para dentro, ele finaliza, ele é muito forte fisicamente e tal. Seria interessantíssimo contar com o Gonçalo Plata. Agora, pagar 60, 70, 80 milhões de reais, gastar todo o dinheiro da patrocinadora Master, dinheiro que não tem, priorizar, investir tudo o que tem e que não tem só na contratação desse jogador, eu acho um erro. Aí, já tem o Pedro Henrique, já tem o Thales Magno que chegou agora, eu sei que ele tem um outro nível, mas na minha opinião, pega esse dinheiro e investe num centroavante, num camisa 9. Enfim, o Corinthians não está certo ainda de que vai fazer esse investimento, está tentando um molde de negócio que seja interessante, que seja viável, e os caras estão resistindo cada vez mais. Então, assim, para não se tornar uma novela, provavelmente a gente vai ter entre hoje e amanhã, no máximo depois, uma definição. Se o Corinthians ou vai ou racha, né, com o Plata e o Cuéllar, para não ficar se arrastando, porque senão vai ter que olhar outros nomes, né? Você fica perdendo muito tempo ali num nome que daqui a pouco não fecha, a janela vai fechar, vai se encerrar, e aí você vai ficar com... né, com o que tem e o Corinthians precisa contratar. A gente já falou muito sobre isso. Enfim, falando no centroavante, Alex Arce é o cara. O Corinthians está, aí sim, destinando os esforços para contratar esse jogador, para negociar com esse jogador.
Tem o Carlos Vinícius aí do Fulham, né, que definiu um valor aí de mercado de 3 a 4 milhões de euros para negociar. Um jogador que, enfim, estava emprestado para o Galatasaray, se eu não me engano, só que ele em 14 jogos fez 2 gols, não foi muito bem. Tem uma rodagem grande pela Europa, em grandes clubes, Mônaco, PSV, Benfica, o Fulham, como eu falei. Cara, sim, ele passou por alguns clubes tradicionais da Europa, mas nunca conseguiu se firmar. Tem 29 anos também, o Carlos Vinícius, né? Saiu muito cedo aqui, é brasileiro, acho que ele jogou Palmeiras, fez base, né? Palmeiras e tal, saiu muito cedo daqui e assim, tá numa lista de dispensas do Fulham e pode ser uma opção, mas o Corinthians não fez proposta ainda, é só um nome que surgiu no mercado e foi oferecido como muitos empresários fazem nesse momento. O nome da vez é o Alex Arce, sim, da LDU. 29 anos, ele fez gol no final de semana de novo contra o glorioso Cumbaiá pelo Campeonato Nacional e com isso ele tem 21 gols em 26 partidas disputadas na temporada. É um fenômeno, ele está empilhando gols. Mas é um cara que tem uma história de vida um pouco diferente, ele começa lá no Cerro Porteño, depois durante a pandemia ele não consegue vingar no futebol, vai ser vendedor ambulante com 25 anos, aí com 26 anos ele vai para o Sportivo Ameliano do Paraguai, depois o Independiente Rivadavia da Argentina na Série B, e aí faz muitos gols, aí sobe o time argentino depois de mais de 30 anos, para na LDU, empilha gols e é convocado para a seleção paraguaia, então a vida dele mudou tem 2 anos. Mas realmente é um jogador de um biotipo, uma característica, um ótimo finalizador. O cara tá voando, assim. E tá atraindo o mercado sul-americano. O Corinthians fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares, inicialmente recusaram. E aí, agora à noite, o site Futebol Interior noticiou que o Fluminense teria entrado na disputa. O Fluminense já levou o Facundo Bernal, né, que é o volante uruguaio que o Corinthians estava de olho. Estava de olho no Alex Arce também. Só que o empresário dele, o Miguel Garepe, já se manifestou dizendo que não tem nada disso, que ele até não revela o Corinthians, mas ele fala assim, nós temos uma negociação em andamento e nós estamos esperando fechar esta negociação. Caso não feche, ele permanece na LDU, onde está construindo inclusive uma idolatria, muito querido, está muito bem adaptado, bem por aqui, e a gente vai ficar por aqui. Então, ou ele sai para o Corinthians, ou, pelas informações do empresário, ele não vai para lugar nenhum. Mas o que me chamou a atenção é que nessa declaração ele quer finalizar essa negociação que está em andamento, uma negociação que já está em andamento, ou seja, o Corinthians está, enfim, conseguindo, pelo menos já negociou com o staff, já negociou com o jogador, só tem que resolver com a LDU, que achou baixa a pedida dos 2,5 milhões de dólares. E aí eu digo para vocês, pega esse dinheiro que tá todo mundo querendo depositar no Plata, investe um pouquinho mais no Alex Arce. Eu tenho restrições com ele, mas elas não são restrições assim definitivas e tal, dizendo que o cara não serve. Não, são apenas dúvidas, né? Do tipo, poxa, o cara acabou surgindo, né, despontando para o futebol muito tarde. Mas como eu, né, sou despido de preconceitos, né? Eu acho que assim, se o cara tá fazendo gol, o cara tá. É que chegar no Corinthians eu acho um pouco mais difícil. Agora, acho que é melhor você destinar um investimento para um jogador como esse do que para mais um ponta. Enfim. É só a minha opinião. E aí tem outro detalhe, que a LDU está endurecendo a parada, né? Ela quer mais dinheiro, a janela já fechou no final de julho, ou seja, eles perdendo o Alex Arce, eles não conseguem ir para o mercado contratar. E o Michael Estrada, que é um jogador atacante também, que pode, enfim, substituir eventualmente o Alex Arce, machucou no último domingo. Então eles estão sem um reserva imediato e sem a possibilidade de contratar nesse momento. Por isso que os caras não querem liberar, porque isso representaria aí uma perda significativa nos gols que a LDU tem marcado nessa temporada. Então, o Timão vai ter que ser muito forte, incisivo, insistente para tentar negociar esse cara, porque se não rolar, aí tem o Carlos Vinícius, que também, enfim, passou por vários clubes aí, está com números um pouco piores, né, nesse sentido, e depois não tem muito mais opções. Aí o Corinthians se volta para o mercado meio que no desespero. Então, o ideal era tentar resolver isso logo. Vamos falar desse jogo contra o Bragantino, Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O Corinthians vai jogar esse primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino. Tem um desfalque de última hora, né, o Romero sentiu um desconforto na coxa,
O Romero não está bem assim nos últimos jogos, enfim, mas é mais um jogador para o setor ofensivo, né, que acaba desfalcando o time do Ramon Dias. O Yuri Alberto também está fora, vocês sabem, se recuperando da retirada da vesícula. O Coronado volta, na verdade, ele cumpriu suspensão no Brasileiro, não foi utilizado na partida diante do próprio Bragantino, mas vai estar à disposição. E aí a gente tem algumas possibilidades de time que entra em campo. Por exemplo, será que ele dá um descanso para o Garro, já que o Coronado está à disposição e não jogou no final de semana, está descansado? Eu acho que pode acontecer isso, deixar o Garro, que nem ele fez contra o Grêmio, né, no jogo de Copa, até para não desgastar muito o Garro, porque final de semana tem jogo importante pelo Brasileiro também. Então, assim, o Hugo Souza no gol, né, acho que uma linha de 3 zagueiros, se ele for manter essa linha, né, de um sistema que funcionou, pelo menos nos jogos que eu vi, com o Félix Torres, o Kaká e o Gustavo Henrique, pelo menos essa ideia, até para dar uma folga aí para o André Ramalho. O Mateuzinho, porque o Fagner não tem jogado absolutamente nada, e o Hugo nas laterais, podendo ser até o Matheus Bidu, né, fazendo uma alternância aí, já que o Hugo jogou e tem jogado e é titular, enfim, no Campeonato Brasileiro. E aí você dá uma chance para o Bidu também, que jogou na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil contra o Grêmio foram os alas, Mateuzinho e Bidu. Meio de campo, aí você tem o Raniel e o Charles, que eu acho que é uma boa abertura de meio campo, tendo o Rian também, mas acho que o Raniel e o Charles. E aí você pode jogar, tirando um zagueiro, com Garro e Coronado, ou reforçar ainda mais o meio, botando o Rian para jogar com o Coronado, ou o Garro, mas aí é o Coronado, com o Garro ficando no banco, com o ataque do Giovani com o Thales Magno. O Thales Magno, sim, bota para jogar. O que me chamou a atenção no jogo de sábado na Neoquímica Arena foi a fome que esse rapaz entrou, né? Ele entrou a fim de jogo, querendo receber a bola. Os caras não tocavam para ele pelo lado esquerdo, porque o jogo não estava se apresentando por aquele lado. Ele, de repente, começou a circular, caiu por dentro, caiu na direita. Ele começou a jogar perto de onde estava a bola, porque ele queria tocar na bola. Ele queria... E aí ele pegou a bola uma vez que outra pelo lado esquerdo, foi para cima, tentou fazer o seu jogo. E o gol que ele faz é de extremo oportunismo, né? É uma bola que vem alçada para a área, o Hugo meio que perde na disputa ali de corpo, assim, a bola meio que se oferece e ele chega tocando por baixo do goleiro para fazer o gol aos 48, 49 do segundo tempo. Então, é um cara que está com confiança, está afim, está com fome, quer dar certo, põe para jogar. E o parceiro dele, acho que o melhor possível nesse momento é o Giovani. Embora o Giovani tenha perdido alguns gols importantes nos últimos jogos, ele está jogando melhor do que o Pedro Henrique, do que o Romero, do que qualquer outro jogador no comando de ataque. Então, são 2 atacantes, na minha opinião. Ele pode até botar mais um, Pedro Raul, sei lá, tirando um jogador de meio ou tirando um zagueiro. Mas se ele for com esse time aqui, né, de 3 zagueiros, seriam exatamente esses jogadores de meio aqui, né, o Raniel, Charles, o Garro ou o Coronado, né, com o Giovani e o Thales Magno lá na frente. São as possibilidades que o Ramon tem. Ou faz 3 zagueiros, ou faz 2 reforçando no meio, ou até mesmo bota 3 atacantes, o que eu acho mais difícil de acontecer, mas sempre é possível. O Corinthians precisa fazer uma vantagem, né? Menor que seja. 1-0 pelo menos, né? Para tentar jogar pelo empate, enfim, ou não sofrer tanto no jogo de volta da Copa Sul-Americana na semana que vem, que é na Neoquímica Arena. Mesmo que esse jogo seja fora de casa, eu acho que é importante, né? Corinthians com uma vantagem, jogando por um empate na volta em casa, aí eu acho que dá para pensar numa classificação para as quartas de final.